Então, boa noite, queridos e queridas. Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. Obrigado mais uma vez à casa pela oportunidade, de trabalho, de divulgação da mensagem de Jesus. Eu queria apresentar para vocês alguns slides, porque a gente que é da área da pedagogia, nós aprendemos o seguinte: quando você somente escuta, você só retém 10% daquilo que você ouviu. Mas quando você escuta e vê, você retém 25%. Por isso é que às vezes a importância, da gente utilizar alguns slides. Não é à toa que o professor, quando ele está em sala de aula, usa o quadro verde, o quadro negro, porque a possibilidade daquela criança compreender, entender e aprender o que ela está ouvindo e vendo é muito maior se ela somente ouvisse, Mas infelizmente não deu. Nós vamos conversar com vocês sobre saúde do espírito. Eu estava vindo para cá e lembrei, eu tenho uma tia, esse ano ela completa 100 anos. 100 anos. De uma prole de 7 pessoas, ela é a única encarnada. E é a primogênita. É a filha mais velha da minha avó. Só tem ela. Os avós, a minha mãe, todos já retornaram ao mundo espiritual. Mas é incrível a capacidade de memorização que ela mantém, que ela tem. Tanto é que a gente não gosta de ficar perto dela, porque ela tem a linguinha meio solta, Então, assim, ela vai começando a lembrar dos nossos podres e vai repassando, então a gente corre dela, é brincadeira. E certa feita a gente conversando, eu falei, tia, por que a senhora tem ainda, essa vitalidade? Não tem nenhuma doença, nada. Hoje anda de bengala, que é o processo natural do envelhecimento, o desgaste do corpo físico. Então ela anda de bengala. Aí, vez ou outra, o filho dela posta no nosso grupo que ela levanta de manhã, toma a pinguinha dela. Ela adora estar conversando com as vizinhas, Enfim, mas aí eu estava observando e analisando assim, veja bem o quanto a ciência, hoje, ela vem buscando, estudando e trabalhando para que realmente o ser humano ele viva cada vez mais e com saúde do corpo físico. Isso é uma luta que a ciência já vem desenvolvendo. Quando nós retomamos algumas décadas atrás, o idoso era uma pessoa de 42 anos. 40, 42, Tanto é que de vez em quando nós temos no jornal, olha, 2 idosas de 42 anos sentadas na praça ali, bordando, conversando, não é? Então hoje, o que é ser idoso, o que é ser da melhor idade, o que é ser da terceira idade? Então a ciência hoje, a gente já percebe todo um trabalho, toda uma pesquisa, de alguma forma, tentando ainda ampliar a vida nossa aqui nesse planeta Terra. E claro, tudo isso só acontece porque a gente sabe que Deus permite isso, Isso é um processo que nós compreendemos que nada acontece sem que haja a permissão de nosso Pai Maior. Só que tem um problema das pesquisas científicas, e principalmente todos aqueles que estudam na área de humanas, na área das áreas sociais, Enfim, esses grandes pesquisadores da ciência, materialista falando, o grande problema é que eles não conseguem, ou eles não percebem, ou eles não aceitam a existência do ser espiritual. Por isso é que talvez se eles compreendessem a existência do ser espiritual, não nos entendesse como uma estrutura extremamente biológica e cerebral, talvez essa ciência já tivesse alcançado um patamar ainda maior no que diz respeito ao nosso desenvolvimento biológico, psíquico, social, familiar. Enfim, então essa é a grande dificuldade. Tanto é que é muito diferente quando nós temos uma doença do nosso corpo físico, ou da nossa psique. Há uma diferença muito grande quando você busca um médico extremamente materialista e quando você busca um médico espiritualista. Não precisa nem ser espírita. Que entenda a ideia da transcendência da vida após a morte, mesmo não aceitando a reencarnação, mas sabe que a morte ela só existe para o corpo físico
Então, a maneira como ele lida com as doenças do nosso corpo é bem diferente quando você vai no médico estritamente material, né? E nós entendemos com a doutrina espírita, quando Jesus veio ao mundo, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Então Jesus já estava nos dizendo que nesse mundo que nós vivemos hoje, um mundo de prova e de expiação, entrando no mundo de regeneração, é inegável, inegável que todos nós tenhamos algum tipo de aflição. Isso é fato. Nesse mundo de prova e de expiação, conforme os Espíritos nos dizem no Evangelho, no capítulo 3, né? Quando ele pega, comparando a Terra a uma penitenciária ou uma prisão. De alguma forma, nós somos meliantes ou somos doentes. O grande problema é que nós temos que entender o que vem a ser doença ou o que vem a ser saúde. Porque será que pelo fato de eu não estar sentindo uma dor, eu sou saudável, eu não tenho nenhum tipo de doença, né? Então a doutrina espírita, ela vem jogar uma luz sobre esse processo, nos dando uma ideia bem aprofundada do que é ser doente e do que é ser saudável. De alguma forma, todos nós somos doentes. Se não fôssemos, nós não estaríamos aqui nesse planeta. Claro, nós temos a possibilidade maravilhosa da reencarnação, né? Mas é interessante que nós saibamos que esse mundo ainda não é o mundo da felicidade que nós almejamos. Se nós estamos passando por algum tipo de necessidade, nós temos que entender. Quando a gente vai ali ver no livro dos Espíritos, na questão 258, que nós escolhemos um gênero de prova, é pela necessidade que nós temos de entender a dor como um processo de educação. E não é fácil, né? Quem já leu o livro Os Missionários da Luz, quando está lendo aquele caso Segismundo, quando Manassés está conversando com André Luiz, falando dos processos, né? Falando de Anacleta, que a Anacleta iria reencarnar, o tempo que ela trabalhou no mundo espiritual, 30 anos, para que ela viesse à Terra, e de repente adentra um espírito que viria novamente à Terra no corpo mais feminino. E aí ela conversa com Manassés e abre um mapa, e naquele mapa ela mostra o corpo dela, né? E ela disse assim, olha, Manassés, se possível, conversa com os irmãos, porque eu não quero esse corpo tão perfeito. E eu não quero esse corpo tão lindo. O máximo que vocês puderem, né, colocá-lo como feio, horrível, eu agradeceria. Porque eu não quero que as questões que dizem respeito à sensualidade possam atrapalhar, e que venham atrapalhar o meu progresso, a minha transformação. Então, dando uma ideia, o quanto ela estava tendo uma certa ingerência no corpo que ela estava programando para reencarnar. Então, tudo que nós temos hoje, nós temos que ter essa concepção de que não é por acaso. Se partimos da premissa que Deus é justo, é onipresente, onisciente, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, então nós não podemos entender que um determinado transtorno, uma determinada doença, é um castigo de Deus para com todos nós, né? Porque o grande problema, quando a gente analisa, estuda a doutrina espírita, a gente faz um processo assim, às vezes inconscientemente, de apologia ao sofrimento, né? Porque eu tenho uma sobrinha que nasceu com deficiência psicomotora, a cerebral, né? Como é que fala? Deficiência cerebral. E quando ela nasceu, a minha cunhada disse assim, olha só, engraçado, ela veio porque ela precisa passar por isso. Ela veio porque, com certeza, ela necessita passar por isso por algum fato ou alguma coisa errada que ela tenha cometido em vidas passadas. Quer dizer, a gente vai fazendo aquela analogia, né? Como se a minha deficiência atual, o meu transtorno, a minha doença, ela fosse a minha identidade das minhas vidas ou da minha vida passada. E não é dessa forma que nós entendemos a doutrina espírita, porque provavelmente ela escolheu vir naquela forma, como eu disse a minha cunhada, né, até conhecendo meu irmão, eu disse assim, será que você não parou para pensar que provavelmente ela escolheu vir nessa condição
para que pudesse trabalhar em vocês o orgulho, talvez ela não precise dessa condição. Mas ela escolheu para ajudar vocês. Claro, ela também será ajudada de alguma forma, mas para ajudar muito mais a vocês do que ela própria. Então, nada, absolutamente nada é por acaso. Se nós estamos buscando aqui, nesse planeta, o nosso processo evolutivo, nós temos que agradecer sempre a Deus tudo que nós possuímos. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, e aí a gente volta a falar da questão dos cientistas, né, do lado material, e aí a gente adentra a ciência espiritual. Porque quando nós nos olhamos aqui, a gente só vê essa matéria, né? Essa carcaça. Por isso é que eles não conseguem adentrar mais profundamente e como eles não conseguem enxergar outros corpos além desse aqui, automaticamente que esses corpos não existem. Eles são inexistentes. Então, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, fizemos aqui um esboço. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Olha que interessante, ó. Estão vendo? Aqui é uma luz, é o espírito. Está vendo? É o espírito. Ele não tem uma forma pré-determinada, né? Então é dessa forma que nós somos criados. Quando nós entramos no reino hominal, dali na questão 115 do Livro dos Espíritos, que Deus nos criou simples e ignorantes, né, sem saber, essa é a nossa forma. Não tem uma forma específica. É um clarão, conforme os Espíritos nos falam, né? Aí nós temos esse primeiro corpo aqui, ó, que é o corpo mental. Aí nós temos aqui esse outro corpo, que é o perispírito, esse aqui que é o duplo etéreo, e esse aqui que é o corpo material, que é só esse aqui que a ciência enxerga, esse corpo material. Os demais, para a ciência dos homens, são inexistentes, eles não existem, porque a matéria, os cientistas não conseguem comprovar, né? Para a ciência, algo só existe quando é comprovado materialmente, né? Que se dê para pegar, seja palpável, tocável, visível, e esses corpos não são, a não ser para alguns médios, né? Somente os médios videntes que conseguem enxergar, principalmente o perispírito, porque quando nós desencarnamos, tudo acompanha o espírito, todos esses corpos aqui, menos esse. Por isso é que a morte, ela existe somente para esse corpo, os demais não. E aí nós levamos para o mundo material tudo que nós amealhamos aqui enquanto encarnados. Olha que interessante essa mensagem. Perceberam o que o Espírito nos manda fazer em relação à nossa relação com o outro? Mas alguém vai falar assim, por que ele está mandando me perdoar se depois que eu morrer isso não vai fazer efeito nenhum, né? Para a ciência material, realmente, mas para a ciência espiritual, nós entendemos o efeito, o enorme efeito que os bons sentimentos ou os maus sentimentos, eles ocasionam no nosso corpo e em nós mesmos no mundo espiritual. Então, cada um desse corpo aqui, ele tem, observem que eles são interligados. São complexos nervosos, né? Então, tudo que esse aqui direciona, esse aqui é o manda-chuva, né? Somos nós, né? É o ser inteligente do universo, e todos aqui obedecem à vontade dele. Então, isso aqui, cada um desses corpos aqui, ele tem o seu objetivo, o seu porquê, né? E a sua ação aqui enquanto encarnado. Isso, quem está nos falando é a ciência espírita, porque nós sabemos que a doutrina espírita, ela é uma filosofia, primeiro o livro dos Espíritos, né? A filosofia, 19 perguntas com 1019 respostas. Ela é uma ciência, porque ela retrata essa religação nossa com o mundo material, né? E ao mesmo tempo ela é moral. A gente chama de religião. Mas Kardec tem uma ideia tenta refutar essa ideia de religião, quando ele diz assim, só se vocês entenderem a religião no aspecto filosófico.
Não é uma religião tradicional como era antigamente, né? Da gente vir, participar de eventos, observar alguns dogmas, como muitas pessoas imaginam, né? E pensam que a doutrina espírita tem, e sair daqui como se nada acontecesse, né? Então ele diz assim, olha, se você entender a religião no seu aspecto filosófico, que é a ideia de religare, fazer essa ligação do homem com Deus, aí sim, ela é religião. Senão, a gente fica realmente com o aspecto moral que retrata ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, enquanto ciência, ela não contradiz a ciência. Tanto é que Kardec diz, olha, se em algum ponto a doutrina espírita contradizer a ciência, né, que ela pode se adequar à ciência, sem problema nenhum. Ela não está aqui para combater a ciência. Mas observemos que hoje, como eu disse no início da minha fala, a ciência está dando um passo enorme, tentando entender todas as estruturas mentais que cercam o nosso corpo. A ciência já está fugindo de alguma maneira, de alguma forma, essa visão muito peculiar e reducionista de que nós somos uma massa encefálica direcionando o corpo biológico. A ciência já está saindo já está tendo uma visão mais ampla. Por exemplo, no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, criou-se um ramo da psicologia chamado psiconeuroimunoendocrinologia. Normal, né? Até sono a gente está pronunciando. Psiconeuroimunoendocrinologia. O que essa ciência apresenta? O que essa parte da psicologia apresenta? Ela fala assim, olha, todos os sistemas, eles são interligados. Todos os nossos sistemas, eles são interligados. Quando um sistema não funciona bem, ele vai atingir um outro sistema. Ele vai atingir um outro sistema. Ou seja, até então, isso não era um aspecto específico da psicologia, porque ela, como ela te via de uma forma, ela ia trabalhar pontos específicos. Hoje não. Hoje ela procura trabalhar de uma forma muito integrada, entendendo o ser dessa maneira, né? Claro, ainda não aceitando a visão do ser espiritual, que é a origem de tudo. É a origem de tudo. Porque a doutrina espírita, apresentando esse ser espiritual como a origem de tudo, ela apresenta as devidas explicações para tudo o que nós quisermos saber nesse mundo material, principalmente no que diz respeito às nossas doenças e, mais especificamente, à saúde. A Organização Mundial de Saúde nos dá um conceito de doença, né? Ela disse assim, é o completo bem-estar, olha só, completo bem-estar físico, psíquico, social, familiar, orgânico. Aí a gente fala, mas o completo bem-estar? É possível você ter um completo bem-estar no mundo que nós vivemos hoje, com tantos e tantos problemas? É possível isso? Quem é que não se sente tocado quando está ali assistindo um jornal, vendo aquela que aconteceu, né, na Síria agora, naqueles dois países, aquele terremoto, né, que nós entendemos lá, Turquia, né, e a Síria, nós entendemos ser um processo natural, né, conforme o próprio Espiritismo nos apresenta, na lei de destruição, né, por que Deus utiliza esses flagelos naturais, mas aquilo ali nos toca, gente. Como é que a gente vai dormir bem, ficar com a consciência tranquila, vendo ali uma criança chorando de fome porque não tem o alimento necessário? A gente está ali com a mesa lauta, enquanto uma criança lá está chorando porque não tem o que comer. Então, como é que você vai estar bem-estar com você mesmo, analisando e sentindo e percebendo e vendo o outro numa situação delicada? E aí, dentro desse conceito da Organização Mundial de Saúde, nós poderíamos acrescentar